Você é carente, carentinho, carentão? Este vídeo é para a gente falar sobre essa danada da carência afetiva que nos judia tanto e também judia muito aqueles com quem a gente convive. Eu sou Everaldo Oldoni, terapeuta transpessoal e filósofo clínico, e te convido a ficar aí para refletir sobre isso, para sentir sobre isso, para pensar sobre isso. Carência afetiva, por um olhar filosófico, daria para nós dizer que é uma sombra do amor. Mas como assim uma sombra do amor, se o amor nos traz tanta satisfação? Quando a gente está amando ou vivendo um momento envolvido em muito amor, seja consigo, seja com o outro, seja com o mundo, como isso nos faz bem? Então, por que a carência é uma sombra do amor? Porque é difícil viver o amor, não é verdade? O amor é complexo, o amor é profundo. Se a gente fosse falar sobre o amor aqui, seriam horas e horas sobre as diversas percepções sobre o amor. Mas considera assim, a carência afetiva é como se fosse uma sombra deste amor. Quer dizer, eu quero amar, eu quero ser amado, que isso é da alma humana, é uma necessidade que temos, e de repente eu, principalmente nas relações um a um, eu começo a perceber que eu entro numa relação e alguém dentro de mim começa a ficar num estado de alerta, como que usando algumas métricas para: será que o que eu estou dando de amor, eu estou recebendo na mesma medida? Será que o que ele está fazendo ou ela está fazendo comigo, será que ele me ama, será que ele não me ama? Começa toda uma questão em que parece que esse amor tão bonito que a gente busca começa a ficar cheio de mimimi. Isso tem a ver com a nossa carência afetiva. E por que isso começa a aparecer? Pela nossa historicidade, por tudo que vivemos, pelos nossos traumas. Então, se tratam aí de vários e vários entraves psicológicos nossos. A questão da nossa autoestima, do quanto nós nos conhecemos, do quanto nós nos valorizamos. E quem sabe por não ter um processo de autoconhecimento, por não estar conectado com a sua vida profunda, não estar olhando para os seus conteúdos, talvez estar sempre olhando para fora, estar sempre naquele mundo de representação, de tem que, eu vou me comportar assim, eu vou me vestir assim, eu vou conquistar alguém, e aí quando eu acho esse alguém, essa pessoa, ela vai precisar suprir um monte de buracos que eu tenho, esses buracos de carência afetiva, que sim tem a ver com a minha autoestima, com a percepção que eu tenho de mim mesmo, se eu me sinto inadequado ou não, se eu conheço as minhas singularidades, a minha subjetividade, se eu conheço minha história de vida, se eu a honro, se eu trabalho com as minhas questões internas. Então, essas carências aparecem principalmente porque eu não tenho um autoconhecimento, eu não estou conectado com as minhas questões, e isso faz com que eu não tenha uma autoestima, porque se eu não me conheço, eu não me valorizo. E se eu não me valorizo, eu vou precisar achar alguém que dê valor para mim. Só que se eu acho esse alguém que me dá valor, eu fico muito feliz. Mas e se esse alguém for embora? Aí o que vai acontecer comigo? Então eu posso trazer aqui, respeitosamente, brincando com tudo isso, se a gente observar as letras das músicas sertanejas, né? Nossa, cada drama, cada história em que um dos lados deposita no outro toda a responsabilidade para que me faça feliz, para que corresponda àquilo que eu espero. Entende que as minhas carências são como buracos internos que eu vou precisar resolver, que eu vou precisar integrar, que eu vou precisar olhar para isso. Então, de um certo grau, todos nós somos carentes. E num certo grau, isso dá até um tempero para a nossa vida. Mas quando eu passo a ser um carentão, aí, meu Deus, quem convive comigo sofre muito. Porque às vezes eu vou para aquele lugar de vítima.
Porque é muito fácil um carentão ir para o lugar da vítima, do coitadinho, do fragilizado, aquele que está esperando o amor e cuidar. Então, a carência afetiva, ela fala de nós. Ela não fala da qualidade do que o outro tem que dar. Ela fala das necessidades de autoconhecimento, da autorresponsabilidade, de um processo de amor para comigo mesmo. Você já parou para pensar por que é que entregamos para o outro o poder de ele nos valorar? É porque a gente não se conhece. A gente não tem uma conexão com o nosso ser mais profundo. E a partir do momento que eu tenho essa conexão comigo, que eu começo a me conhecer, a me aceitar, a expandir o meu próprio ser, eu começo a conhecer os meus valores. E eu começo a me apropriar. E aí, alguém de fora pode até ir e me depreciar. E não como uma defesa do ego, eu vou fazer isso, mas com a firmeza de quem sabe o valor que tem. Outra questão que também está muito relacionada com a nossa carência afetiva é por não termos um sentido de vida. Se pela manhã, quando acordássemos, nós abríssemos os olhos e tivéssemos claro que neste dia eu quero dar o meu melhor. Neste dia eu decido amar, eu decido sair de casa, ser agradável, estar atento se eu posso colaborar com as pessoas, com todos os reinos, enfim, com os animais, com as pessoas. Se eu tenho um trabalho, eu estou indo para ele, neste momento, este trabalho é o lugar onde eu posso também exercitar o amor. Então é decidir amar, é decidir e estar atento com este sentido de vida. Não é só um comportamento de ser bonzinho, de ser simpático. Não, é um sentido. Eu tenho um sentido para a minha vida. E eu, quando estou conectado com este meu sentido, eu tenho uma capacidade muito maior de amar o outro sem esperar nada em troca. Uma pessoa generosa, ela não é carente. Tá, mas entenda, você não vai agora sair por aí como o benfeitor da humanidade, como só um comportamento, se isso não faz sentido para você. A gente está falando aqui de valores, a gente saber os nossos próprios valores, ter um sentido para a nossa existência. E quando eu falo de sentido, de valores, eu estou falando também de saber que eu sou responsável pela minha evolução como ser, pela transpessoalidade. O ser transpessoal é aquele que vai para além desta personalidade, deste ego. Então, se é para ir para além deste ego, é porque dá para expandir muitos aspectos sobre nós mesmos. Mas para isso eu preciso estar conectado comigo, para isso eu preciso conhecer os meus valores. Para saber dos meus valores eu preciso saber as minhas singularidades. Não estou falando aqui só de personalidade, eu estou falando de coisas bem mais profundas que essa. Em suma, você está percebendo que se eu sou um carentão, se eu estou depositando tudo nas costas do outro para que ele me supra, para que ele me realize, em suma, isso tudo está dizendo que eu não estou cuidando de mim. Então, carente numa certa dose é até um tempero. Às vezes a gente faz umas maninhas e isso faz parte, né? A gente brinca com tudo isso, mas quando eu coloco o meu estado de espírito interno sob a responsabilidade do outro, aí ferrou. Porque se o outro for embora, e se o outro não fizer exatamente como você quer, na medida que você quer, você vai entrar num sofrimento muito maior. Então, carência afetiva como sombra do amor tem a ver com isso. Tem a ver com autoconhecimento,
com autoestima, com valores, com sentido de vida. Nesse sentido entram também quais as virtudes preciso desenvolver, entre elas talvez a empatia pelo outro, o respeito pela diferença com o outro, entende? Carência afetiva não fala dos outros, fala sempre de nós. Tá, mas talvez alguém esteja pensando, mas você não conhece minha história de vida. Se você conhecesse minha história de vida, você iria dar razão para que eu seja um carente. Caramba, todos nós temos uma história de vida. Todos nós temos as nossas dores. Todos nós temos as nossas potências que latejam dentro de nós. Só que para isso tudo começar a fazer sentido, vamos precisar incluir um outro elemento nesse processo. Além do retorno para nós mesmos, além da responsabilidade em trabalhar com os nossos conteúdos, nós vamos precisar por vontade, porque é muito fácil atribuir ao outro a culpa das nossas dores. Não é verdade? Sou tão você que sinto saudades de mim mesmo. E esses dias ouvindo uma palestra de Lúcia Helena, que eu amo, que eu adoro, sobre esse mesmo tema, fui me inspirar nela para reunir esses elementos e fazer o meu tempero junto com a inspiração dela, porque afinal a gente está sempre se inspirando em alguém. E um exemplo muito bacana que ela dá é como se fosse assim: quando estamos carentes, estamos muito parecidos com aquele que está se afogando. Você imagina alguém se afogando e você vai salvar. Quando você chega perto dessa pessoa, ela está num desespero tão grande que ele te abraça, ele nunca mais te solta. E você vai ficando sufocado, você não sabe mais como sair dali, porque essa pessoa quer se salvar. E é você que foi o eleito para salvar esta pessoa. Então, olhe como essa questão fala muito de nós, né? Então, a minha intenção em fazer este vídeo de hoje, em gravar este conteúdo, foi para que você pare, pense, se você está responsabilizando as suas dores porque alguém não está correspondendo àquilo que você gostaria que fosse como fosse. Eu não estou dizendo aqui se você está sendo agredido, isso são outros temas. Mas eu estou aqui triste porque eu gostaria que alguém me amasse, que me amasse dessa forma, nessa medida. Isso está falando de você. Porque nós somos muito diferentes. E as relações, nós não precisamos fugir delas. Mas se eu entrar numa relação, vão ter singularidades diferentes, subjetividades. E aí a oportunidade que eu tenho, se eu estou aberto com autorresponsabilidade sobre as minhas questões, eu posso evoluir muito nesta relação, aprender muito. E aí eu estou amando, porque eu estou aberto a aprender, estou aberto a me doar, mesmo que às vezes eu me frustre, mesmo que às vezes eu sinto as emoções como raiva, tristeza, medo. Isso faz parte do humano. Amar é uma decisão, uma construção, mas eu preciso estar aberto para os outros e para as relações. Só que estar aberto para os outros e para as relações, se eu for sem autoconhecimento e não sabendo lidar com os meus buracos de carência, meu Deus, vai se tornar uma relação que pode ser trágica. Não é mesmo? Tem uma outra frase que eu já ouvi várias vezes que diz assim: é na liberdade que o amor mais cresce. Caramba, eu estar numa relação um a um e escolher confiar na pessoa sem nem mesmo conhecê-la, porque ainda talvez eu não a conheça muito bem. Entende que é uma escolha? Escolher confiar, fazer a minha parte nessa relação. E se o outro não fizer? E se o outro não corresponder? Talvez eu sofra, talvez eu possa ser enganado, possa ser traído, traída, enfim. Mas se isso acontecer, isso não está falando de você. Quem fez isso, a consciência de quem fez, é do outro. Então, amar, para a gente se lançar ao amor,
precisa coragem, por isso que é complexo, e precisa consciência para fazer a sua parte. Faz sentido para você? O que você acha sobre isso? É um tema muito complexo, né? Mas se você gostou, curte esse vídeo, se inscreve aí no canal, compartilha com aquela pessoa que você acha que este conteúdo pode ajudar. Obrigado por você ter ficado até o final deste vídeo. Muito, muito, muito grato. Até o próximo. Fique bem. Fique em paz. Mesmo que às vezes naquela paz inquieta, que também é necessária. Beijão. Até o próximo.